Deixa eu puxar a sardinha aqui para o meu lado de paulistana e arriscar uma aposta. Mais do que Minas Gerais, que tradicionalmente decide eleições presidenciais no Brasil, este ano São Paulo vai ser decisivo. Eu sei que pode parecer que o jogo já está jogado, com Tarcísio de Freitas praticamente reeleito governador e, com isso, entregando a vitória fácil a Flávio Bolsonaro aqui no estado. Bom, é claro que Tarcísio é favoritíssimo por aqui. Não à toa escolheu ficar quando não sentiu mais firmeza no apoio de Jair. Também não à toa os nomes do campo lulista estão se estapeando para não vir disputar o governo contra ele. Mas tem muita coisa ainda sendo definida em território paulista. Definições que passam por alianças, ideologias, tensões sociais e por matemática. São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, com mais de 34 milhões de eleitores. A cidade de São Paulo, só a capital, é o quinto maior, com mais de 9 milhões. É verdade que o estado de São Paulo tende ao conservadorismo, tendo eleito primeiro figuras como Orestes Quércia e depois décadas de tucanos que começaram com Montoro e Covas, mas que foram adotando cada vez mais um perfil conservador. Sim, isso incluía o companheiro Geraldo Alckmin até outro dia. E por fim, chegando a Tarcísio, não sem antes passar por João Dória. Tem um pedaço relevante do interior de São Paulo que é mais parecido com Goiás e sua visão de mundo vinculada ao agro. Tem outro que é mais industrial e ainda um litoral com questões bastante próprias, onde o PSB de Márcio França, por exemplo, já foi a força mais importante. Já a capital abriga uma diversidade ideológica imensa e concentra um eleitorado urbano de classe média e classe média baixa que se tornou decisivo para qualquer presidenciável. Nos últimos ciclos eleitorais, a capital elegeu prefeitos à direita, mas também já elegeu figuras como Luiz Erundina, Marta Suplicy e Fernando Haddad. Deu ainda a Guilherme Boulos, militante dos sem-teto do PSOL, chances reais de disputa. Na capital, Lula venceu Bolsonaro em 2022. No estado, perdeu de bastante. Ah, então tá fácil, né? É só o Tarcísio fazer campanha para o filho como fez para o pai e pronto. Bem, segundo a colunista Malu Gaspar, aliados de Flávio Bolsonaro não estão contando com isso. O cálculo deles é o seguinte, é o de que, para ter alguma chance de vencer Lula nacionalmente, Flávio precisaria obter em São Paulo ao menos 3 pontos percentuais a mais do que Jair Bolsonaro conseguiu no estado em 2022. E ele já conseguiu uma vitória larga. O palanque paulista de Flávio Bolsonaro é tudo menos sólido. Seu aliado natural, Tarcísio de Freitas, está bem desconfortável nesse papel. Seja por mágoa ou por falta de entusiasmo mesmo, Tarcísio vem manifestando um apoio para lá de tímido a Flávio e tenta, de uma maneira bastante desengonçada, evitar herdar os passivos mais tóxicos do bolsonarismo. Parte importante do empresariado paulista, de todos os setores, se ressentiu demais da agenda pró-tarifaço de Eduardo Bolsonaro, do gesto de Tarcísio de vestir o boné maga e dos efeitos econômicos das taxas de Trump. Já parte importante da população, especialmente da capital e do litoral, é muito crítica da política de segurança pública de Tarcísio, embora ela faça um sucesso imenso no interior. Outro exemplo claro é a agenda de vacinas. São Paulo foi um dos principais polos institucionais de resistência à política antivacina de Jair Bolsonaro. O Instituto Butantan se tornou símbolo dessa resistência e foi até parte do rompimento do Bolsodória. Pois Lula escolheu justamente ir ao Butantan para anunciar 1 bilhão e 400 milhões em investimentos federais, levando a tiracolo Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e Márcio França. Tarcísio preferiu não aparecer. Sua agenda oficial estava vazia, mas ele deixou Lula capitalizando sozinho ali. E à tarde, o presidente seguiu para Mauá, onde encontrou prefeitos
e fez afagos a seu modo, inclusive em prefeitos do PL, ao ouvir queixas de que Tarcísio anda atrasando repasses estaduais. Essas queixas refletem também o fato de que o verdadeiro dono das prefeituras paulistas é Gilberto Kassab, não Tarcísio. Para a eleição ao Bandeirantes, isso pode não fazer tanta diferença. Para o apoio automático a Flávio Bolsonaro, é bem diferente. Kassab, como se sabe, promete ter uma candidatura própria ao Planalto. Se estiver levando isso a sério, vai precisar botar seu candidato para bater em Flávio para ter alguma chance real de chegar ao segundo turno. Os prefeitos paulistas podem acolher Tarcísio em seus palanques com facilidade, mas talvez ele tenha de dividir a cena com Ratinho Júnior, não com Flávio. Bom, ok, mas e Lula? Como é que ele vai fazer para reverter a derrota de 2022 no estado de São Paulo, ainda mais com um Tarcísio tão forte e um Kassab tão motivado? Fica aqui comigo para a gente analisar o lado de lá do tabuleiro do xadrez paulista. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. 2026 é ano eleitoral, é também aniversário de 10 anos do Meio. E a gente tem a cobertura de política como nossa marca mais forte. Tanto que a gente fechou a parceria com o Instituto Ideia para produzir nossa própria pesquisa eleitoral mensal, que o nosso assinante premium recebe antes de todo mundo, para mandar nos seus grupos e pautar a conversa. Seja um assinante premium e faça parte do jornalismo independente e plural do Meio. São só R$15 por mês. O presidente Lula está muito longe de ter vida fácil no estado de São Paulo. Mesmo na capital, em 2022, ele ganhou por coisa de 500 mil votos, não foi com folga. E ele já não pode contar com a mesma folga histórica no Nordeste. Vai precisar de um desempenho bem melhor por aqui. O próprio governo reconhece nos bastidores que o avanço da direita em alguns estados e a fragmentação do Centrão tornaram o mapa regional mais instável. Lula ainda é o maior cabo eleitoral do Nordeste, sem dúvida. Tanto que até figuras como o senador piauiense Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, flertam com a ideia de deixar Flávio pelo caminho e de ficar neutro para não espantar o voto lulista em suas bases. Ainda assim, a vantagem de Lula já não é tão vistosa no Nordeste. E em São Paulo, as fragilidades são enormes. O PT nasceu e se criou no ABC paulista com os pés na base sindical e no operariado, além dos laços com os católicos e com as universidades. A base sindical vem se enfraquecendo com o fim do chão de fábrica. O catolicismo cedeu espaço às igrejas evangélicas. E a sombra da árvore de Lula não deixou muitas outras lideranças brotarem, para usar um clichê da política. Tanto é assim que, tirando Fernando Haddad, com a sua forte identidade com o braço universitário do petismo, as opções de Lula no estado são Simone Tebet, do MDB, e Geraldo Alckmin, do PSB. Mais à esquerda, corre por outra pista, Guilherme Boulos, mas com um projeto de longo prazo. A aposta de Lula até o momento está na costura de alianças, nos afagos aos prefeitos e, mais recentemente, na estratégia de reacender uma pauta puramente trabalhista, que é a cara de um PT clássico, com o fim da jornada 6x1. Nacionalmente, a bandeira foi erguida primeiro pelo PSOL, pela deputada Érica Hilton, mas diante da sua popularidade, o Planalto acabou embarcando, ainda que tardiamente. Até o Centrão já embarcou. Esse movimento vai ser muito interessante de acompanhar, porque Lula e Flávio vão colocar em São Paulo dois discursos opostos para brigar na disputa pela classe média baixa dos grandes centros urbanos. De um lado, a noção de direitos trabalhistas, de redução de jornada, de luta de classes atualizada para o século XXI. De outro, a noção do empreendedorismo, do pare de defender do governo e do Bolsa Família, um discurso de sucesso de Pablo Marçal, que Flávio já adotou integralmente em suas entrevistas mais recentes. Quem quiser vencer em 2026 vai precisar ganhar São Paulo e vai ter que ir muito além das pautas morais.
Aqui tem tanto reacionário religioso que lota a Paulista pedindo anistia, quanto identitário raiz que promove manifestações pró-maconha e do tipo ele não. O verdadeiro laboratório que São Paulo oferece aos candidatos é o de, construídos os palanques, testar os discursos sobre mundo de trabalho e visão de futuro e perspectiva. Assinei o Meio. Trabalho com comunicação política e o Meio tem sido simplesmente perfeito na minha vida. Ajuda muito no dia a dia. Não me arrependo nem um pouco de ter assinado. Parabéns a todos pela pesquisa Meio Ideia e pela excelente matéria da edição de sábado. Esses comentários dizem bastante sobre quem escolhe o Meio. Gente que não quer só acompanhar a política, e sim entender o que está acontecendo de verdade. E em ano de eleição, olha, isso faz toda a diferença. O Meio Premium é para quem quer sair da reação automática e ganhar leitura de cenário. Para quem quer informação bem explicada, sem gritaria, sem culto e sem ficar preso à própria bolha. Um dos pilares disso é a pesquisa Meio Ideia. Ela é mensal e ajuda a ter o pulso, sabe, da eleição, entendendo como o eleitor pensa, o que pesa nas escolhas e como o jogo político vai se rearranjando ao longo do tempo. Como assinante premium, você recebe essa pesquisa em primeira mão, em PDF, no segundo em que o Tribunal Superior Eleitoral libera os dados. É informação para circular, para chegar nos grupos e qualificar as conversas. Mas o Premium vai muito além da pesquisa. Quem assina acompanha uma cobertura completa das eleições de 2026, bastidores direto de Brasília, o Meio Político e edição de sábado, nossas newsletters especiais com análises e reportagens exclusivas, além de acesso ao streaming do Meio com séries e documentários originais para entender o Brasil além da notícia do dia a dia. No fim das contas é isso. Por R$15 por mês você atravessa o ano eleitoral mais preparado, com repertório e com capacidade de levar informação de qualidade para as conversas que importam. Se você quer entender a política sem ruído, o Meio Premium é para você. Assina.